Agora a gente vai estudar aqui genética. Para a gente estudar genética, que é um assunto super importante para o Enem, nós vamos remontar o início da genética. Nós vamos estudar genética mendeliana, que vai nos trazer alguns conceitos básicos aí da genética para você poder matar desde questões mais simples até mais complexas envolvendo esse assunto. Bom, para a gente começar então a falar de genética mendeliana, nós temos que lembrar algumas características dos experimentos de Mendel, que ele fez lá no final do século XIX. Para começar, a gente tem que lembrar que Mendel não conhecia o que era DNA, não sabia o que era gene, ele usava outros termos, já que ele, na verdade, meio que fundou a genética, certo? Bom, e o que o Mendel usou para estudar a hereditariedade? Ele usou organismos que ele tinha ao alcance dele, que eram ervilheiras, as plantas que dão ervilha. Ele escolheu esse modelo de ser vivo porque, além de ser facilmente cultivável, que tinha lá no jardim do mosteiro onde ele vivia, também porque essas plantas são plantas de ciclo de vida curto. Então, Mendel conseguiria observar várias gerações dessas plantas em pouco tempo. Além disso, as ervilheiras tinham características que eram facilmente observáveis. Bom, então vamos começar falando aqui do experimento mais famoso do Mendel, que foi a observação da cor das ervilhas, de onde ele tirou uma das conclusões mais importantes aqui da genética, que é a primeira lei de Mendel. Mendel observou que existiam ervilhas amarelas e verdes. Então, ele pegou e fez de maneira artificial, né, promovendo uma autofecundação, linhagens de ervilheiras que davam apenas ervilhas amarelas, linhagens puras amarelas, e ervilheiras que davam apenas ervilhas verdes, linhagens puras verdes. E ele chamou essas linhagens de geração parental e cruzou ervilheiras amarelas puras com ervilheiras verdes puras. Para surpresa do Mendel, quando ele foi observar os resultados desse cruzamento, surgiram apenas plantas amarelas, que ele chamou de geração F1. Ora, mas se tinha um dos pais que era verde, como é que só surgiu a amarela? Bom, então o Mendel deu um outro passo nesse experimento. Ele pegou essas plantas amarelas de F1 e cruzou entre elas. E para surpresa do Mendel, surgiram ervilhas numa proporção de 3 amarelas para uma verde. Ou seja, a característica verde que havia sumido na geração F1 volta a aparecer na geração F2. O Mendel, então, tentou elaborar sistemas e informações, mecanismos que pudessem explicar esse resultado que ele observou. E ele chegou à seguinte conclusão. Ele entendeu que as características da ervilha eram produzidas por um par de fatores. Veja bem, fatores. Ele não usava genes, que é o conceito moderno, porque, como eu falei, ele não conhecia DNA, não conhecia genes. Hoje a gente sabe que cada fator a que o Mendel se refere é um gene, ou seja, um trecho do DNA que vai codificar alguma característica. E a gente sabe que esses genes estão presentes nos cromossomos homólogos, cromossomos do mesmo tamanho, do mesmo formato, onde um veio do pai, outro veio da mãe. Mas voltando aqui, o Mendel falava par de fatores, em que um fator veio da ervilha mãe e outro da ervilha pai, um da ervilha amarela e um da ervilha verde. Bom, e a partir disso, ele entendeu que existiam fatores nessa dupla aqui que dominavam sobre outros. Sendo assim, ele determinou o seguinte ponto. Ele disse que as ervilhas amarelas eram determinadas por um fator dominante que ele chamou de azão. Esse fator dominante, ele impedia a expressão de um fator que ele chamou de recessivo, que condicionava a cor verde e usou a letrinha azinho para representá-lo. Simplificadamente falando, o que isso significa? Em que isso implica? Significa que o fator recessivo verde, ou o alelo, o gene recessivo verde, ele só conseguia se expressar em homozigose. Isso quer dizer o quê? Homo quer dizer igual, ou seja, em um par de fatores em que tivesse 2 genes, 2 alelos para a cor verde, azinho, azinho, ou seja, as ervilhas verdes obrigatoriamente tinham recebido um fator verde do seu pai, um fator verde da sua mãe. Ambos a geração parental tinham mandado fatores verdes
para aquela ervilha ficar verde. Agora, o alelo dominante, ele conseguiria se expressar tanto em homozigose, azão, azão, quanto em heterozigose, azão, azinho. Acompanhada do alelo para a cor verde, o alelo dominante azão impedia que ele se expressasse. Para a gente entender de forma mais clara isso, vamos usar o diagrama que vai ser muito útil para ti durante as questões do Enem, que é o chamado diagrama ou quadro de Pinet. No quadro de Pinet, eu vou demonstrar os possíveis cruzamentos entre os gametas das gerações parentais que eu estou estudando. Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que definir qual é o genótipo, ou seja, o conjunto de genes, o par de fatores que os indivíduos do cruzamento apresentam. Por exemplo, nas linhagens amarelas puras, o Mendel dizia que elas tinham um par de fatores iguais dominantes, azão, azão. Já as verdes puras tinham azinho, azinho. Então, esse era o genótipo de cada uma delas. Durante a meiose, a produção dos gametas, esses fatores se separam. Então, eu vou ter gametas somente com um dos fatores. Então, aqui 100% dos gametas das ervilhas amarelas são azão e aqui 100% azinho. Então, eu coloco no quadro de Pinet gametas azão das ervilhas amarelas com gametas azinho das ervilhas verdes. E eu cruzo azão com azinho, azão, azinho e assim para todos eles. Com esse quadro eu consigo explicar o resultado do Mendel. 100% das ervilhas que foram resultantes do cruzamento de ervilhas amarelas puras com verdes puras são amarelas heterozigotas, ou seja, elas são amarelas, mas todas são portadoras do fator para a cor verde. Em seguida, como eu falei, o Mendel cruzou essas 100% amarelas, a gente sabe agora que são azão, azinho, heterozigotas, entre elas. E teve esse resultado, 3 amarelas para uma verde. Vamos ver aqui no quadro de Pinet. Então, eu tenho ervilhas amarelas, porém heterozigotas. Nesse caso, metade dos gametas delas serão azão, metade serão azinho. No quadro de Pinet, azão, azinho, azão, azinho, eu vou ter os seguintes encontros. Azão com azão, 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 ervilha amarela. Azinho com azão, azão, azinho, ervilha amarela heterozigota. Azinho com azão, azão, azinho, outra ervilha amarela heterozigota. 3 ervilhas amarelas. E por último, azinho, azinho, eu tenho uma ervilha verde, uma proporção de 3 para 1, assim como o resultado do Mendel. Então, esse estudo aqui do Mendel, ele se refere ao sistema de herança que a gente conhece como dominância, que um alelo domina impedindo que o outro se expresse. No caso das ervilhas heterozigotas, a gente vê que uma ervilha azão-azinho tem o azão que domina e o azinho que é recessivo e que é impedido de se expressar, nesse caso aqui, em heterozigose. Na espécie humana, existem várias características genéticas que são herdadas por dominância completa. Um exemplo clássico de dominância completa nos seres humanos é o albinismo, que é uma característica genética em que as pessoas não produzem pigmentos na pele e são extremamente brancas e podem ter várias possibilidades, né, aumentadas de câncer de pele e outros problemas, como problemas de visão. O albinismo é condicionado por um gene recessivo, ou seja, um gene que só se expressa em homozigose. Sendo assim, para que a gente tenha uma criança albina, ela tem que ter recebido um fator, ou um gene, um alelo, para o albinismo da sua mãe e um alelo para o albinismo do seu pai. E esse alelo de albinismo ele pode ficar escondido na família, porque ele só se expressa em homozigose.